Amigas e amigos, eu falei no comentário passado, no vídeo passado, do artigo do Fábio Palácio, professor acadêmico, pesquisador dedicado, competente, doutor em comunicação pela USP, que ele fala da abertura da caixa de Pandora do obscurantismo. Ele aborda a questão de um ponto de vista científico. Eu vou deixar de novo o link aqui para vocês darem uma olhadinha, vale muito a pena. Permite a gente compreender essa profusão de fascismo, de nazismo que a gente vê aí pela sociedade afora, esses espíritos das trevas, né, que pregam a intolerância, o ódio, que envenena a atmosfera social, as relações sociais, interdita o debate democrático. Para a gente compreender exatamente o que significa essa ravina de ignorância na qual o Brasil foi mergulhado nesse processo golpista. Tem vários casos que a gente poderia citar como exemplo. Tem aí, por exemplo, esse perfil definido por esta empresa do João Dória Júnior, a tal de Social QI, que é uma empresa que cuida da imagem pessoal do prefeito nas redes sociais. Vejam bem, é um fascistinha moderno que não pode ser subestimado. Ele tem uma empresa para cuidar da sua imagem pessoal nas redes sociais. A pesquisa, eles traçam o perfil dos que atacam o Museu de Arte Moderna, o MAM, nesse caso rumoroso da performance do Homem Nu, que resultou nessa manifestação bestial que ocorreu lá no MAM, que se desdobrou em outras manifestações igualmente bestiais pelo país afora, patrocinadas exatamente por essa lógica do obscurantismo, da intolerância, do fascismo, dessa ravina de ignorância. Que a pesquisa diz aqui que 62% são homens, 40% são evangélicos. Esse dado é relevante, significa que eles valorizam muito esses aparelhos ideológicos que eles criam, essas seitas fundamentalistas. 40% são seitas que não tem nada a ver com o evangélico de verdade, com o religioso de verdade. Eles pegam a Bíblia, fazem as interpretações de acordo com as suas conveniências, jogam na cara dos outros, sem mediação, sem nenhuma possibilidade de um debate democrático, de uma mediação social. Claramente aparelho ideológico que serve ao mesmo tempo para eles roubar o povo e enfiar goela abaixo os seus dogmas, as suas pregações fascistas. O outro dado é mais alarmante ainda: 82% deles são de direita. Porque é isso, o sujeito, para ser de direita, ele tem que se esvaziar de conteúdo humano, de capacidade de mediação democrática, social. Quem analisa a sociedade, quem analisa o conjunto da humanidade ou de uma determinada sociedade por um viés humanista, democrático, progressista, tem outra visão, não pode ser de direita, porque incorpora elementos da sociologia, da filosofia, da história. Consequentemente, tem esse sentimento progressista, democrático, de pertencimento, de respeito às diferenças e etc. O direitista, ele é esvaziado de tudo isso. Por isso que ele é de direita. 82%. Prossegue aqui a pesquisa dizendo que eles têm entre 35 e 44 anos, são brancos, casados, de classe média e com ensino superior. É o que eu comentei aqui, classe média entre aspas, essas camadas intermediárias, arrogantes, totalitárias, com a ideologia. E por trás de tudo tem essa questão fundamental. Ideologia é o conjunto de ideias que move essa gente. São os totalitários, os que dizem que pagam impostos, que sustenta o Bolsa Família, que sustenta o Nordeste, etc, etc. Discurso nazista, discurso de fascista. Um conjunto de ideias, uma ideologia de costas para conceitos como urbanidade, fraternidade, inclusão social, democracia, civilidade, etc. É isso, exatamente isso. O artigo do Fábio Palácio revela isso de um ponto de vista científico. Agora, isso tem um centro. Isso tem um ponto irradiador, que é exatamente a seita anticorrupção. Esse agrupamento de corruptos que eles organizaram lá em Curitiba e deram o nome de Operação Lava Jato. O comportamento deles é exatamente assim. É só olhar os seus perfis no Facebook. Tem 3 ativos lá, que é o Sérgio Moro, que tem um perfil fake, falso, no nome da esposa dele, a Rô, a advogada Rosângela Moro, o Deltan Dallagnol, Boquiroto, e o outro Boquiroto, Carlos Fernando dos Santos Lima. E tem uma divisão clara de tarefas entre eles. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima não sai lá do Facebook, acho que ele não trabalha, porque só fica lá fazendo politicagem, é uma coisa impressionante, coisas absurdas ele publica lá. Seria o caso do jornalismo investigativo e atrás, Ele faz o que exatamente? E o Deltan Dallagnol trabalha em que exatamente? O que ele faz? Ele diz que é coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato. O que isso quer dizer? Qual é o trabalho que envolve essa tarefa exatamente?
Ou ele vive só por aí vendendo livros e vendendo palestras? Né? É um ponto para a gente observar. Tem outra questão também, esta relação promíscua deles com este esgotinho, esse nicho de corrupção, o site antagonista. Porque o site antagonista pega coisas do submundo da mídia, esse lodaçal da mídia, produz uma frase de efeito curta, joga, né, e isso vai parar nos perfis dos boquirrotos da Operação Lava Jato. Parece que o antagonista é porta-voz deles, ou eles são porta-vozes do antagonista. É uma relação de promiscuidade, enfim, com evidências de corrupção. E tem coisas absurdas, politicagens e mais politicagens. Né? É a lógica do estado de exceção, do estado fascista, no comportamento do juiz Sérgio Moro, por exemplo. Essa história do advogado Rodrigo Tacla Duran, da Odebrecht, que dizem que é doleiro. Ele denunciou, eu paguei propina lá para Rosângela Moro, sócia do compadre do Sérgio Moro, o tal do Zucoloto. Qual foi a reação do Moro? Aquela nota estúpida, arrogante, agressiva, desqualificando não a denúncia, mas o denunciante. E agora ele mandou prender o Tacla Duran. É que a Espanha negou a extradição, mas mandou prender. Olha como são as coisas fascistas. Comportamentos totalitários, de fascista. Né? E outras coisas, mas as politicagens são vergonhosas. Esse Carlos Fernando dos Santos Lima faz, por exemplo, uma polêmica com o ministro da Justiça e do governo golpista, do Michel Temer, o Torquato Jardim Neto, que o Torquato Jardim Neto disse o seguinte, deu declarações aí na mídia, que a última palavra sobre a Constituição cabe ao Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem legitimidade, foi eleito, né, está dentro da lógica da constitucionalidade. Se tiver que fazer alguma mudança, cabe ao Congresso Nacional fazer. Aí o Carlos Fernando dos Santos Lima ataca ele de maneira arrogante, estúpida. Ele, o Torquato Jardim, apesar de ser ministro dos golpistas, ele é um constitucionalista. E o Carlos Fernando dos Santos Lima vai buscar argumento onde? Nos Estados Unidos. Para dizer que não, o guardião da Constituição é o Poder Judiciário, contra todas as evidências que ele diz aqui. Aí eles se utilizam de um jogo de retórica. Vejam como eles são desonestos. Que ele diz aqui, até mesmo alterações por emendas à Constituição podem ser declaradas inconstitucionais se ofenderem cláusulas pétreas. Isso é uma obviedade. Jogo, manobra de retórica. Isso é uma obviedade. Cláusula pétrea, ninguém pode mexer, nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário, nem poder nenhum. A não ser uma outra constituinte. É o povo, enfim. Né? E aí ele diz que a partir desse raciocínio dele, torto, absurdo, manipulador, ele diz que assim funciona a separação dos poderes. É assim que funciona a separação dos poderes. Tentar impor o legislativo sobre o judiciário é atentar contra a própria Constituição. Senhor Torquato Jardim, arrogante, botando o dedo na cara do ministro. É assim que funciona a separação dos poderes de acordo com o ponto de vista dele. Né? E fazendo claramente aí isso que eu venho falando aqui, né? Um jogo desonesto. Essencialmente eles são desonestos, né? E tem outras coisas absurdas. Ele defende, por exemplo, o Caixa 2, a volta do Caixa 2. Eles dizem que combate a corrupção, o Caixa 2 está lá no perfil dele defendendo o Caixa 2 a partir de quem? Do antagonista. O esgotinho, nicho de corrupção, que põe a lista do antagonista dos parlamentares que apoiam o financiamento público de campanha, que ele diz que isso é fonte de corrupção. Ou seja, você ter estabelecido o financiamento público de campanha, você pode ter controle e tal. Isso é fonte de corrupção. Agora você abrir para a esbórnia do Caixa 2, que eles dizem que estão apurando, que estão combatendo, isso não é corrupção. Vejam como são manipuladores. É uma manipulação primária, facilmente desmontável. Né? E vai por aí afora. São dessas pregações dogmáticas, falsas, manipuladoras, que surgem esses comportamentos fascistas, de verdades absolutas, de dogmas, de gente, de autômatos, que se propaga por aí afora, envenenando as relações sociais, envenenando as relações democráticas e etc., as relações, obscurecendo a fraternidade, o respeito, né, que se deve ter em se tratando de relações humanas e relações sociais. E é daí que vem essa história de escola sem partido, por exemplo, essa propaganda, essa campanha intolerante contra anticomunista, antipetista, antimarxista, a homofobia, o racismo. Né? O racismo não é só a questão dos negros, tem outras questões mais. O Nordeste, por exemplo, isso é racismo. Está entranhado, portanto, na lógica da ideologia fascista. Essas pregações todas aí.
né? Em resumo, o que o artigo do Fábio Palácio trata é disso aí de um ponto de vista científico. É isso que eu sempre digo aqui, quer dizer, o golpe não é um piquenique. A gente não pode subestimar a sujeira deste golpe. É um dos golpes mais sujos da nossa história. Um golpe, ao mesmo tempo, dos mais complexos que nós tivemos aqui. Se a gente não tiver uma compreensão ideológica profunda das coisas, a gente não compreende o que é o golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.